Olá, queridos amigos, bom dia para você que está comigo aqui diariamente no Pétalas do Espiritismo. É sempre um prazer saber que você me acompanha e que juntos estamos estudando um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos e assim procurando crescer e evoluir, não é mesmo? Então vamos continuar nosso estudo com a questão 83, ainda no capítulo 1 dos Espíritos, mas da segunda parte do livro, onde abordamos origem e natureza dos espíritos. Na pergunta 83, Kardec questiona: os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Respondem os espíritos: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que arrepilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Aqui, então, embora ele não possa se estender muito nas observações, os espíritos foram muito claros. Embora os espíritos tenham tido e tenham um começo, um início, eles não têm fim. Eles são eternos, certo? Vamos continuar então e agora vamos observar Miramês abordando justamente a questão se os espíritos têm ou não fim. E ele nos diz assim: inicialmente reafirmamos que o espírito encarnado sofre grandes limitações no que concerne à capacidade de maior entendimento, principalmente sobre a vida espiritual. Também nós sofremos, como espírito fora da carne, incapacidade de responder a determinadas perguntas feitas pelos homens. Nem tudo nos é dado saber. O conhecimento sempre acompanha o crescimento espiritual e é uma lei de equilíbrio em favor das próprias criaturas. A pergunta se os espíritos têm fim certamente foi feita inspirada na razão, por saber que ele teve princípio. No entanto, devemos dizer que as leis no plano maior da vida nem sempre têm relação com as que existem na Terra e que são conhecidas pelos homens. O que é impossível para os homens não é para Deus, como igualmente o que se conhece por princípio se perde na grande equação da divindade. O que se entende como sendo fim sofre diferenciação no seio daquele que tudo gerou. Já falamos a Lures que a linguagem humana é deficiente para conversar sobre as coisas transcendentais. Podemos assinalar por ela algumas coisas, o que já constitui uma misericórdia para todos nós. O espírito que respondeu a Allan Kardec sobre o assunto limitou-se a dizer ao codificador: dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. E acrescentou mais adiante: é tudo o que podemos, por agora, dizer. É certo que, em geral, os homens têm ansiedade pela vida. Se ela terminasse no túmulo e com isso o espírito tivesse fim, seria fator de desestímulo para todos os homens da Terra e dos outros planetas habitados para os quais a evolução e o progresso não existiriam. Porém, a bondade de Deus é tamanha que ele nos fez à sua semelhança, palavra divina que ilumina, consola e se transforma em felicidade para todas as criaturas. Se somos semelhantes ao Criador, somos eternos, e o tempo para nós, como espíritos, servir-nos-á para a renovação interior. Quanto mais velhos, mais novos. Muitos espiritualistas reclamam da nossa conversa, que dizem se parece com parábolas de difícil entendimento. Desejam coisas mais claras, mais objetivas. Se estivesse ao nosso alcance, falaríamos com todo prazer. Porém, para sermos bem entendidos,
É preferível falarmos pouco por falar na linguagem humana, por faltar na linguagem humana recursos e mesmo preparo por parte dos homens para ouvir determinados assuntos, que, se simples para alguns, em outros poderão suscitar dúbias interpretações. Estamos na escola divina, todos juntos, à procura dos mesmos ideais. Para o nosso consolo e alegria, cumpre refletir que fomos criados por Deus, a suprema inteligência, a suprema perfeição, que não iria fazer algo imperfeito. A harmonia vibra em tudo que suas mãos tocaram. No mundo espiritual, estudamos e pesquisamos os mistérios de Deus, que são muitos. Descem ao nosso plano grandes almas para nos ensinar algo mais sobre o amor, a ciência e a própria filosofia. E devemos dizer que há assuntos para os quais nos falta ainda o entendimento. Usamos a oração para compreender, na gradação das leis, o que é nos dado a conhecer. Do que compreendemos, algumas coisas passamos para os homens, pelas faculdades mediúnicas dos mesmos. Devemos repetir para o bem-estar geral, que somos eternos na eternidade de Deus, mesmo com todas as transformações sofridas. Então, meus amigos queridos, aqui ele deixou muito claro que somos espíritos eternos e, portanto, não temos fim. Mas Miramês aqui deixou claro também que ele mesmo como espírito, eles como espírito, também têm as suas limitações. E ele disse que se ele pudesse falar mais, ele falaria. Mas, além de contar com as limitações da linguagem humana, que limita muito a possibilidade deles tudo explicarem para nós, além disso, tem a nossa condição evolutiva, que não tem condições de entender, de compreender aquilo que está muito além da nossa capacidade de compreensão neste momento que nos encontramos. E também tem o fato da permissão de Deus, que tudo acontece no momento e na hora certa e conforme a permissão do Pai. Então, o conhecimento vai sendo trazido à humanidade desde que o Pai permita e à medida que ela esteja preparada para acessar, para ter acesso àquelas verdades, àquelas informações. Então, ele não pode, como ele disse, por hora é tudo o que podemos dizer. Então, ele não pode se estender muito nesse tema. Mas ele disse o mais importante, gente, que nós somos espíritos eternos e jamais perderemos a nossa individualidade. Então, isso é maravilhoso, porque a gente sabe que nós vamos continuar conscientes de nós mesmos para todo sempre, certo? Então, acho que nesse momento é o que realmente mais importa para todos nós. Então, meus amigos, acredito que por hoje seria isso, né? A observação maior no tocante à perenidade do espírito, certo? E caso você tenha alguma dúvida sobre isso ou outras questões, fique à vontade para encaminhar para o nosso WhatsApp. A gente, na medida do possível, das nossas limitações, nós vamos tentar ajudar e responder. Eu espero que você tenha gostado, tenha ficado feliz em saber que é um espírito eterno. Eu, com certeza, fiquei. E que, mais uma vez, você possa ter um dia de muita alegria, de muita paz, de muito amor, que tudo possa correr bem no seu dia. E para você, amigo querido, que ainda não recebe as nossas pétalas, não deixe de nos enviar uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande e carinhoso abraço, amigos queridos, e até amanhã.